Declaração de interesses para a entrevista desta semana. O meu convidado é meu amigo e peço desculpa se por acaso estou a abusar, mas o Emiliano Ventura era alguém com quem eu queria conversar já há bastante tempo. A agenda do Emiliano é 20 vezes pior do que a minha, porque o Emiliano conseguiu na vida aquilo que sempre lutou, ambicionou muito por ter. Para além de atleta de alta competição, o Emiliano foi tirando a sua formação como PT, personal trainers, como alguém ligado à área de motricidade humana, tirando o seu curso em Lisboa, mas o Emiliano sempre quis mais e então conseguiu obter não só o reconhecimento entre os pares, como também depois o reconhecimento de atletas de alta competição ligados, por exemplo, à Red Bull, por exemplo, à BMW Racing, à Honda Racing, à Hyundai Racing, o Tiago Monteiro, o António Félix da Costa, e eu lá consto no currículo como também tendo sido aluno do Emiliano na altura, o Emiliano apenas, e já bastante requisitado, personal trainer de um ginásio da cidade do Porto. Emiliano, muito obrigado pelo teu tempo, é escasso, eu sei. Vamos só ao início da tua aventura. Ora, Emiliano, garoto, queria ser o quê? O Carl Lewis, o Ben Johnson? Olá Jorge, muito obrigado antes de mais pelo convite, é um prazer ver-te. É claro, nós não temos realmente muito tempo, não temos tido muito tempo para estarmos juntos nos últimos anos, mas tu foste das primeiras pessoas que também me reconheceu o valor e claro que também contribuiu para tudo aquilo que fui conquistando ao longo dos anos, por isso o meu muito obrigado, sou um admirador teu, és uma das pessoas com maior capacidade de comunicação em Portugal e claro, uma lenda da televisão portuguesa e da comunicação, da rádio e comunicação portuguesa. Portanto, muito obrigado pelo convite. O Emiliano Ventura, enquanto na sua infância, eu sempre estive ligado ao desporto, desde que me conheço, o desporto entrou muito cedo na minha vida. Eu tenho 5 irmãos e todos eles sempre estiveram também ligados ao desporto, então acabamos sempre realmente por fazer do desporto uma grande parte do nosso dia. Tive a sorte de na altura ter as pessoas certas para me guiarem, ter as pessoas certas para me apoiarem, que estiveram ali desde o início, no atletismo, no handball, que foram as modalidades que pratiquei enquanto jovem, e realmente a partir daí o desporto entrou e nunca mais saiu, até hoje. Até hoje vivo em competição, comecei aos meus ao menos 10 anos de idade e até hoje com 43 continuo em competição e continuo ligado à competição e isso dá realmente à minha vida um caráter de ligação a esta área que já leva muitos anos e que me dá mais prazer que qualquer outra coisa na vida, não é? Sim. Mas o Emiliano... Mas o Emiliano atleta não atingiu os objetivos que eram pretendidos? O Emiliano atleta atingiu os objetivos que eram pretendidos, sim. Eu acho que sim. Eu muito cedo, eu tive noção do que era o talento que possuía, da capacidade que tinha, de onde é que poderia atingir e consegui ser internacional por Portugal e consegui representar a seleção nacional e consegui atingir. Tinha como colegas de equipe de treino pessoas extraordinárias, como o Francis Obicoel, por exemplo, treinamos muitos anos, e sempre realmente muito cedo percebi... Mas esse não agarravas, não é? Esse não conseguias agarrar. Nos 100 metros não, mas se fizéssemos 1000 metros era fácil. Mas realmente muito cedo percebi que não ia ser campeão olímpico, mas também muito cedo me apaixonei por dar treinos. Eu comecei a dar treinos muito jovem, tinha 17 ou 18 anos e o meu treinador dizia, olha, tu vais treinar aqueles pequeninos lá do canto, aqueles que estão a começar. Então cedo também me apaixonei pela parte de professor, pela parte de ensinar, pela parte de passar o conhecimento e poder aproveitar. Então consegui ser treinador muito cedo, consegui fazer uma coisa e outra e durante toda a minha carreira fui sendo treinador e atleta, até a minha carreira, claro, passou para segundo plano com os estudos, com a parte da vida profissional e passou, a parte de treinador continuou sempre a crescer.
tive a sorte de estudar uma área que eu gostava, tive a sorte de estudar ciências de desporto, estudar nutricidade, estudar fisiologia, tive a sorte de estar muito ligado à área médica também, portanto, tive a sorte de poder juntar algumas coisas ao longo da minha carreira que me permitiram sempre trabalhar ao mais alto nível como treinador. E como treinador pessoal também, claro, como PT nos ginásios, a minha carreira também passou por aí e foi sempre ligado a estas áreas que desde cedo estavam lá na minha vida. Mas também és contemporâneo com a introdução de alguma preocupação maior com o estado físico em algumas modalidades que não era tão comum quanto agora de repente se transformou. Porque nós, se, por exemplo, falamos nos desportos motorizados, nós não nos lembramos, por exemplo, do Niki Lauda ter um personal trainer ou de um Alain Prost ter um personal trainer. Provavelmente eles teriam alguns cuidados consigo, mas o Ayrton Senna não se conhece, talvez tenha tido um professor de educação física, como se dizia na altura, não é? Para lhe dar umas corridas com ele para se manter em forma. Daí ao estudo específico do corpo de um atleta, vai uma grande diferença. E tu és contemporâneo com a introdução desse novo mecânico no automobilismo. É verdade, quando eu comecei no desporto motorizado, não é? E realmente não havia uma preocupação muito grande, que era quase um estilo de vida ser atleta de desporto motorizado. Além da modalidade começar a exigir que as pessoas começassem já com um certo nível de capacidade económica, não é todas as crianças que começam no desporto automóvel, não é? É fácil começar no futebol, basta umas sapatilhas e uma bola. No desporto automóvel não é bem assim, portanto nós temos um historial de famílias já de alguma capacidade económica que levavam atletas e que também todo o charme, o glamour, toda a envolvência do mundo não era muito associada à parte do esforço físico. A verdade é que ao longo dos anos os carros foram evoluindo, a capacidade física necessária para executar a tarefa foi aumentando e os atletas foram sentindo a necessidade de procurar alguma ajuda no sentido de poderem lidar com as forças G, com toda a vibração do carro, com os travões, com as acelerações, com aquilo tudo, porque as máquinas estavam a atingir um nível de exigência física que eles sentiram essa necessidade. E claro, como eram modalidades que tinham uma grande capacidade financeira, eles foram à procura de quem é que seriam as melhores pessoas para nos poderem ajudar com isto. Entretanto, começa a implementar-se em Itália, que é a terra da Ferrari, um dos berços do desporto automóvel, como a Inglaterra, uma empresa que se chama-se Fórmula Medicine, em que um médico, o Dr. Ricardo Ceccarelli, começou realmente a trabalhar, a estudar o coração, enquanto eles estavam dentro do carro, a ver os batimentos cardíacos, a ver como é que era a questão da hidratação, como é que era a questão das exigências das forças G dentro do carro, e o Dr. Ricardo realmente funda esta empresa que começa a dar algum apoio para os atletas. Então, ali na altura que nós temos o Tiago Monteiro na Fórmula 1, não é? O Tiago já tem um treinador, o Giuseppe, que na altura estava a apoiá-lo, que já tem um treinador para o ajudar e para trabalhar nisto. O Michael Schumacher foi dos primeiros realmente a introduzir e a trabalhar com a Tecnogym, na altura, porque ele vivia em Itália, para produzir algumas máquinas específicas para treinar, e isso também lhe deu alguma vantagem imediata sobre os outros. Ele começa a ganhar muitos grandes prémios, começa a ganhar campeonatos, e faz arrastar os outros a dizer assim, espera aí, se este indivíduo se prepara muito bem e está lá na frente, eu se calhar também tenho que ter essa preocupação e tenho que me preparar bem. Então acaba por haver um boom de treinadores. Nós temos treinadores como o Linford Christie, por exemplo, que foi campeão olímpico, recordista do mundo. Na paddock da Fórmula 1 temos os atletas da NFL a treinarem os pilotos, temos alguns dos melhores atletas do mundo, porque lá está, haveria capacidade financeira para ir buscar essas pessoas, para ir buscar esses treinadores, para os ensinar. Na altura o Tiago convida-me a entrar no desporto automóvel, tem uma equipa de Fórmula 2, abaixo da Fórmula 1, e ele está ali na fase final da Fórmula 1 e ele diz, Emiliano, eu gostava que tu ajudasses a preparar os meus pilotos da Fórmula 2 e ajudasses a preparar a minha equipa, os mecânicos, para fazer as trocas de pneus, que ajudasse a preparar aqui fisicamente a todos eles, e eu na altura não percebia nada de desporto automóvel, dizia,
Atenção, eu percebo de desporto, percebo de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, percebo de prescrição de exercício, mas eu não percebo muito de desporto automóvel. E ele falou-me então do tal doutor Ricardo Ceccarelli. Ele diz, olha, em Itália há este senhor que prepara os pilotos já há alguns anos e que foi dos primeiros a começar com o Ayrton Senna, lá está. E eu lá fui para a clínica dele, numa cidade pequenina de Itália, e ele foi muito simpático comigo, adorou que eu estivesse interessado, mostrou-me toda a data, a informação que ele tinha recolhido ao longo dos anos e disse-me, olha, isto é assim, acontece isto dentro do carro, nós fazemos assim, a preparação dos pilotos. E eu apaixonei-me, eu disse, isto é muito de giro, isto é realmente diferente, é uma coisa única, mas realmente isto tem a sua exigência física e é possível dar-lhes algum aporte, é possível aumentar-lhes a performance e a performance do piloto, com todo o investimento cá no carro, não é? Com todo o investimento de todos os engenheiros, mecânicos, todas estas coisas, do piloto ninguém se preocupa. Então, introduzir aqui alguém que possa fazer a mesma coisa com o piloto e desenvolvê-lo é um trabalho muito, muito, muito interessante. Então, aí começou a minha carreira no desporto automóvel, já há 15 anos e pouco. Por incrível que pareça. É verdade, o tempo passa que é um tirinho. E então começou a minha carreira no desporto automóvel. Nós começamos, eu tive a sorte na altura de ter resultados muito interessantes, alguns deles com o nosso António Félix da Costa, que era um menino que estava a começar nas fórmulas e que precisava de apoio e que era agenciado pelo Tiago Monteiro. Ele era de Cascais, acaba por vir para o Porto durante alguns meses para treinar no mesmo ginásio onde tu treinavas, onde nós treinávamos. E o António vinha para lá todos os dias, ficava num prédio, a viver num prédio junto ao ginásio, para preparar o primeiro teste de Fórmula 1 do próximo português que podia ter hipóteses para a Fórmula 1. Esse teste correu muito bem no Force India, o António brilhou, ficou à frente de todos os Ferraris, das McLaren, dos Red Bulls, ficou à frente de toda a gente no último dia, era um menino franzino com um talento inacreditável, e a Red Bull, entretanto, convida o António para ser o próximo piloto da Fórmula 1 e convida-me a mim, diz assim, quem é que é o teu treinador? E convida-me a mim para tomar conta de toda a Red Bull, de todos os pilotos, e disse, o trabalho com o miúdo foi muito interessante, nós gostamos muito, e gostávamos que tu pegasses em todos os pilotos aqui da Red Bull, que viesses viver para Milton Keynes, para onde é a sede da Red Bull, para nos ajudares a prepará-los. Que aborrecido. Então, e aí a minha aventura de motorsport de repente torna-se internacional. E tive a sorte de começar com o Tiago Monteiro da Fórmula 1 e Fórmula 2 e passado ali algum tempo estava a viver em Inglaterra, estava na sede da Red Bull e a preparar o Max Verstappen, o Pierre Gasly, o Carlos Sainz Jr., o Daniel Kvyat, ou seja, todos estes pilotos que agora estão no topo da Fórmula 1, começam comigo e eu era o preparador deles e era a pessoa encarregada de apresentar os relatórios, de fazer os testes, de mostrar à Red Bull quem é que poderia ter hipóteses ou quem estaria preparado para sentar-se no Fórmula 1. E depois tive a sorte de estar sempre com eles, sempre que entravam para a Fórmula 1. Um deles subia para a Fórmula 1, eu como treinador, ia com eles para a Fórmula 1, enquadrava-os, fazia os grandes prémios e depois, entretanto, colocava-se uma pessoa para seguir com eles caso eles tivessem capacidade para se manter lá. Emiliano, mas a aventura no desporto automóvel dimensionou-se, não é? Com essa passagem na Red Bull, com tantos pilotos que agora estão aí a conduzir e a lutar por títulos, tu depois começaste a trabalhar com outras marcas, não é? É verdade, lá está, porque acabei por estar ligado a uma plataforma que produzia pilotos de elite, não é? E acabava por segui-los em vários campeonatos, acompanhá-los em vários campeonatos, e as pessoas começavam a tomar atenção quem é esta pessoa que está aqui a prepará-los, quem é que está aqui de volta deles, e isso permitiu realmente que a minha carreira ganhasse uma dimensão mais internacional e acabasse por ser conhecido em diversos campeonatos, modelos, tudo que é ligado ao desporto automóvel. Acabei de fazer fórmulas, GTs, turismos, tudo que haveria para em termos de tipologia de campeonatos, acabava por ter algum piloto que tinha passado por mim ou que sabia realmente quem eu era. Isto também deu uma oportunidade depois de desenvolver alguns conceitos ao longo do mundo de estruturas que permitissem a criação de novos talentos. Em Marrocos pediram para
para criar um centro para promover o desporto automóvel dentro do país, no Dubai a mesma coisa, em Espanha a mesma coisa. Então acabei por ajudar a criar algumas clínicas, alguns centros de alto rendimento para o desporto automóvel. E acabei por depois ficar com um desses centros que criei. Acabei por ficar com um deles ligado, porque fizemos um centro em Madrid, que é muito ligado à preparação e à avaliação de atletas de elite, e eu gostei muito do resultado final. Está enquadrado dentro do Instituto do Desporto Automóvel, está enquadrado dentro de uma estrutura de competição, e acabei por querer ficar com ele. Neste momento estou a desenvolver um também no Japão, no Monte Fuji, num centro de alto rendimento, e acaba por ser muito giro estas coisas que depois da nossa carreira vai trazendo e vai transformando. Emiliano, nós temos 2 pilotos com aparentes mesmas capacidades. Pode ser o detalhe físico aquilo que faça a diferença entre chegar um milésimo de segundo mais rápido ou um milésimo de segundo mais lento? Sabes que este tipo de atletas, os atletas do desporto automóvel, são atletas muito cognitivos também, não é? Nós temos, quando fazemos aqueles testes psicotécnicos que são muito comuns para o exército e para as forças especiais, nós temos os testes dos atletas de elite, temos testes de astronautas, e os pilotos de Fórmula 1 ainda conseguem ser muito acima em testes psicotécnicos. Eles são atletas muito cognitivos, só assim conseguem andar a 200 km/h, fazerem 124 coisas no volante, como faz um piloto de Fórmula 1, e ainda falar pela rádio, falar de estratégia, pensar no que está a acontecer. E se eu colocar alguém com o pulso a bater a 140 ou 150, e se estiver numa passadeira alguém com o pulso a bater a 140, 150, mesmo que seja por adrenalina, e eu começar a perguntar quanto é que é 2 mais 2, ele diz: está calado que eu estou aqui concentrado a fazer exercício, não consigo pensar nessas coisas. E eles têm realmente esta capacidade. Acho que comparativamente, só apenas atletas, por exemplo, do ténis, que estão ali 2 horas a jogar e também estão muito a pensar, têm que analisar muitos dados, mas mesmo assim não têm que andar a comunicar enquanto estão em esforço, e os atletas de elite de Fórmula 1, por exemplo, têm que fazer isso. Portanto, acabam por ser atletas muito cognitivos. O que quer dizer que durante um fim de semana de corridas, não é? Se eu colocar 2 carros iguais para 2 atletas muito similares, neste caso, não é? E com a capacidade que eles têm de dar feedbacks aos engenheiros, de perceber a máquina que têm à frente, de fazê-la evoluir, não é? Mudando as asas, mudando as suspensões, a direção das rodas, mudando até toda a carga aerodinâmica, mas também a diferença para o chão, o volante, mudando uma série de coisas dentro do carro. Eles são capazes de dar feedback no sentido de melhorar esse carro de forma considerável. E muitos deles, a forma como eles dão este feedback é o que lhes torna uns atletas excepcionais. Não é... Se eu colocar os 2 e na primeira volta que eles dão com o carro, eles vão andar todos no mesmo milésimo. É incrível. Eu posso meter 20 indivíduos da Fórmula 1, eles vão andar todos uma diferença de 2, 3 milésimos numa volta. Porquê? Porque dentro daquele circuito, aquela máquina só faz uma determinada curva, idealmente a uma determinada velocidade. Se fizer a mais velocidade, vai sair fora. Se fizer a menos velocidade, está a perder tempo. Todos eles são capazes de fazer aquele circuito a uma determinada velocidade. Mas alguns deles saem fora do carro e dizem assim: olha, muda-me isto, isto e isto, e eu faço 2 décimos mais rápido. E essa capacidade é que depois os torna excepcionais. É como se eu criasse esta máquina incrível, que funciona acima do olho humano, acima dos reflexos humanos, que funciona com uma capacidade de percepção inacreditável, porque o meu limite é o computador, não é o humano. O meu limite é o que os materiais e os motores e as coisas que eu implemento lá dentro conseguem criar, e que eu consigo criar uma bomba atómica, e depois meto este indivíduo lá dentro e digo assim: olha, vai dar uma volta com esta máquina, não é? E o normal é sentir o que eu sinto quando conduzo um Ferrari ou um Lamborghini. Eu não controlo isto é que me controla a mim. Mas estes indivíduos têm a capacidade de se sentar, darem uma volta a um circuito, saírem e dizem assim: olha, inclina os pneus um bocadinho lá para fora, que eu meto isto a dar 1 décimo mais rápido. E este feedback, a capacidade que eles têm de dar este feedback às marcas e fazer evoluir essa máquina, é que depois lhe dá um valor inacreditável
mas também lhes dá um talento inacreditável enquanto atletas cognitivos. E isso também fará a diferença noutras modalidades ou é apenas na Fórmula 1, como dizias, tem atributos muito específicos? Não, faz diferença em qualquer das disciplinas de desporto motorizado. Quem, Não é? quem trabalha mais o físico provavelmente tem melhores resultados? Tem, porquê? Porque imagina, eu só agora coloco o indivíduo dentro dessas condições e meto-lhe a dar 70 voltas de 5 km, não é? É como se fosse 70 voltas entre a tua casa e o Sim. trabalho, porque eles conhecem aquilo muito bem, e digo-te assim, ó Jorge, agora vais dar essas 70 voltas ao máximo e vem cá para fora e vais-me dizer o que é que se passa. E se tu não tiveres, por exemplo, capacidade cardiovascular suficiente, tu vais chegar à 50ª volta, né, à 51 ou 52, e já estás a fazer as curvas e já não te lembras do que está a passar, tu queres é que passes as 70 voltas. Portanto, uma das coisas fundamentais, por exemplo, é que a capacidade de endurance dele permita que ele faça as 70 voltas ao máximo, saia e ainda tenha a percepção do que aconteceu. E que depois consiga meter as 70 voltas como eles metem dentro do mesmo décimo de segundo. Eles fazem isso. Portanto, a capacidade física permite-lhes, claro, todos os carros têm uma capacidade física mínima que é fundamental e não precisam de ser atletas de Jogos Olímpicos para poderem conduzir o carro, nem é por eu correr mais depressa aos 100 metros que eu vou conduzir melhor o carro. Mas se não tiverem os parâmetros físicos necessários para tolerar as características do carro Claro. e as características do evento, eles não vão ser capazes de ter a sua melhor performance. Portanto, se quem tiverem melhor condição física vai ter maior discernimento, maior capacidade de colocar aquelas voltas todas dentro do mesmo tempo, dentro do máximo do carro, e também ter maior percepção daquilo que se passa à sua volta e daquilo que se passa com a máquina dele, e com isso conseguir adaptar-se de forma melhor. E isto é fácil de compreender e é fácil também eles perceberem depois a mais-valia de treinarem para Certo. poderem participar nos eventos. Bom, e perceber também qual é o limite, ou seja, eh, a tua função será também procurares que o atleta vá mais longe, consiga chegar mais depressa, independentemente da modalidade, consiga atingir o objetivo melhor. Nós ainda temos uma capacidade física extra que desconhecemos e que muitas vezes vocês que estão a prepará-los também procuram, não tendo a certeza se eles são capazes de obter? Repara, quando eu comecei no desporto automóvel era a questão da preparação física e é muito assim, nós temos uma capacidade muitas vezes até que desconhecemos, até mesmo cognitiva, não é? Porque nós quando ligamos o nosso instinto de sobrevivência, nós se pensarmos de quem é que são os melhores atletas do mundo, eu se pegar um indivíduo da Red Bull que dá 6 voltas no ar com uma bicicleta e se pegar o Usain Bolt, eu digo que se calhar o que faz o que é mais diferente do homem normal até é o da Red Bull, não é o Usain Bolt. Correr depressa, há muitos indivíduos a correr, pegar numa bicicleta e dar meia volta, já é difícil, 5 ou 6, então é o que é mais fora da caixa, é o mais super-humano, não é? Portanto, essa capacidade existe por muito além do que nós julgamos. Mas hoje em dia já não somos preparadores físicos. O desporto e a competição evoluiu de tal forma que nós começamos a perceber, espera aí, ele não pode estar doente e a conduzir, portanto eu tenho que controlar a saúde dele. Ele não pode não recuperar, não dormir e estar no seu melhor, portanto eu tenho que controlar o sono dele. Ele não pode ter uma dor de costas ou uma dor de cabeça todos os dias e preparar-se e estar dentro do carro na sua melhor condição, portanto eu tenho que preparar ali a biodinâmica dele. Ele não pode estar mal psicologicamente e conduzir, portanto eu tenho que ser responsável pela parte psicológica dele. Então, da mesma forma que depois há um engenheiro-chefe que toma conta do carro e depois tem os mecânicos, os engenheiros, a parte do motor, a parte da suspensão, a parte da caixa de velocidades, nós começamos a ser muito mais performance coaches, não é? Controladores da performance do indivíduo, porque nós é que respondemos em termos perante a equipa, caso o piloto não esteja em condições de conduzir, de pilotar neste caso. Se ele não tiver em condições de pilotar e se aparecer lá e ao final de 2 voltas disser que não é capaz fisicamente de fazê-lo, a culpa é nossa, não é? Porque a marca coloca sobre a nossa responsabilidade a performance física do piloto. Portanto, nós inevitavelmente tivemos que caminhar de uma forma em que nós tivemos que alocar uma equipa
com os pilotos e controlar, porque somos nós que respondemos perante a marca sobre todos os parâmetros que controlam a performance do piloto. Portanto, isto trouxe uma outra exigência ao cargo e deixamos de ser muito os preparadores físicos, não é? E acabamos de ser os responsáveis de performance dos pilotos. Emiliano, mas E também, sim. em certa medida, espiões da vida para além do treino dos atletas. Porque se ele tem que dormir, por exemplo, tu não estás à porta do quarto, não é? Aí há uma diferença muito grande entre estes desportos e o futebol, por exemplo, não é? Ou uma modalidade, ou handball, outra coisa qualquer, porque o clube, quando o clube paga o atleta, ele paga o atleta para estar dentro do clube e para fazer determinadas coisas. Como aqui a responsabilidade individual é muito grande, começa a ser quase como um atleta olímpico. A minha responsabilidade é minha, porque eu quero ter os resultados. Então, nós não temos outro remédio, nós utilizamos o wearables, olha, como este anel que eu tenho aqui, ou esta pulseira, ou mesmo um relógio. Utilizamos wearables que nós colocamos e que controlam 24/7 o atleta. Eu sei quantas horas ele dorme, sei que atividade física se faz, sei quando é que se levanta, sei o que é que come, sei quantas calorias gasta, sei como é que mentalmente o sistema nervoso dele está de manhã quando acorda, ao longo do dia, e isso permite-me também dar-lhe indicadores, dar-lhe conselhos ao longo do dia, dar-lhe indicações perante como é que ele pode melhorar a sua performance. E claro, ter acesso a todos os dados médicos, a todas as suas análises, a toda a sua informação base que eu posso correlacionar com a leitura deste wearable para conseguir fazer isso. Portanto, esse é o nosso trabalho enquanto fisiologistas, não é? Emiliano, mas nós temos falado no desporto automóvel. Crês que nos outros desportos ainda há caminho para se fazer para que se obtenham melhores resultados do que aqueles que nós vemos? Nós temos o caso do nosso compatriota, do Cristiano Ronaldo, que toda a gente aponta como exemplo de respeito pelo físico, de respeito pela saúde física. Crês que poderão existir mais atletas a prolongarem-se no tempo desde que haja uma cultura física diferente daquela a que estamos acostumados? Olha, eu posso Ou dar os há, ou exemplos há assuntos que conheço. morfológicos sobre os quais não podemos fugir? Nós não podemos fugir à nossa genética. Por isso é que, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos com os nossos atletas é fazer testes genéticos. Portanto, temos assim sempre esse cuidado é a nossa plataforma, é a nossa mainframe, não é? O computador, se nós pensarmos na placa-mãe sobre a qual colocamos os componentes, essa é a nossa genética. Portanto, nós temos sempre a nossa genética. Mas, claro, há diferença e nós temos vários exemplos. O Cristiano Ronaldo é um deles, mas o Pepe, não é? Que é o capitão da 40 seleção anos. nacional, que é um exemplo de portento físico e de capacidade física e de cuidado físico com ele mesmo. O que eu acho que acontece, por exemplo, em outras modalidades, é que essa responsabilidade individual tem que existir e também não há muita capacidade depois das instituições poderem exigir isso dos atletas, não é? Portanto, não é em 4 horas por dia ou 5 horas por dia que nós conseguimos inferir a maior parte das questões e os clubes não têm, mas se partir de uma parte pessoal, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que é público, não é? E que isso é bastante visível, nós vemos que é por ele que ele faz as coisas, não é porque o Real Madrid ou o Manchester ou lhe dá ordens para, ou o Juventus deu ordens para fazer. Portanto, nós ao Sporting, eu começo no Sporting, não é? O teu Sporting, e nós vemos que aquilo partiu de uma parte muito individual dele. Portanto, tem que haver um querer. E nos nossos atletas a mesma coisa, tem que haver um querer, tem que haver uma grande percepção de que se for eu a responsabilizar-me pela minha parte física, ninguém se vai responsabilizar por ela e não vai ser as ordens que vêm de cima não vão ajudar-me para totalizar todas as áreas que eu tenho que controlar para melhorar ou para manter a minha performance. Mas como disse, eu não tenho muita experiência tenho alguma experiência com futebolistas, no sentido que alguns vêm até à nossa clínica e nós ajudamos, não é uma massa suficiente para eu ter uma opinião sobre todos eles, porque já lá está, os que me vêm procurar são aqueles que já têm essa preocupação, portanto eu não sei muitos outros. Mas há ou não uma transcendência psicossomática que pode fazer a diferença? Há ou não uma reserva que nem vocês conseguem saber qual é, porque ela é do próprio e que pode dar melhores valores, pode encontrar maior capacidade de resistência, maior capacidade cardiovascular,
que nem mesmo as análises, nem mesmo a forma analítica de descobrir o corpo humano é capaz de desvendar? Repara, nós podemos começar logo pela questão do doping, não é? Como é que eu treino ao Também. meu máximo? Como é que eu treino ao meu máximo? Eu meto este comprimido dentro da minha boca e já corro mais. Não é? Não mudou nada na minha fisionomia, na minha estrutura, não mudou nada, mas eu coloco isto e já dá mais. Portanto, há aquela capacidade extra, não é? Nós temos animais que correm até à morte, que têm hormonas que lhe inibem de sentir o cansaço, e quando param, um veado quando para a fugir de um leão, porque já não é capaz de fazer nada e vai morrer quando para. Portanto, e o cavalo, a mesma coisa, muitos dos animais, alguns animais vegetarianos são assim. Portanto, nós em termos de fisiologia, temos sempre, claro, temos sempre essa capacidade. Podemos, muitas vezes, ter um risco associado, não é? Porque é que o doping é proibido? Nós podíamos chegar ao doping no final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos, se calhar 8 indivíduos, ou 7 dos 8 bateriam o recorde do mundo, e depois 4 ou 5 morreriam naquele momento, porque estariam a aceder a uma capacidade que era uma capacidade vital de reserva e que poderia colocar em risco a sua saúde ou a sua continuidade enquanto seres vivos. Portanto, acho que há aqui sempre essa capacidade. O nosso trabalho enquanto treinadores é nós percebermos mais que o atleta o que ele pode atingir e tentarmos colar a esse patamar sem colocá-lo em risco. Porque depois o risco associado acaba por não compensar muitas vezes o que nós podemos fazer. Mas em termos de Jogos Olímpicos ou em termos de medalhados olímpicos, nós trabalhamos com alguns atletas olímpicos e todos eles querem, desejam muito e, se possível, querem aquela parte que o doping lhes pode dar, não é? Por isso é que nós apanhamos muitas vezes Claro. esquemas imensos de atletas que aderem ao doping e que Não resistem, aderem não a é? exatamente, e que não resistem. Nós tivemos agora nos Tours de France, não é? Um escândalo imenso de imensas equipas, imensos atletas que durante anos e anos utilizavam de uma forma sistemática substâncias dopantes para poderem fazer o Tour de France. Sim, para aguentar aquelas 3 semanas. Mas olha, nós os mortais comuns temos que aguentar 365 dias atrás de 365 dias. Poderíamos aguentar melhor se nos preparássemos fisicamente e nos deixássemos única e exclusivamente de pensar em se eu fizesse uma caminhada, se pensássemos para além da caminhada, nós tínhamos mais saúde, nós tínhamos melhor desempenho profissional, até desempenho de happiness, desculpem a expressão em inglês, de felicidade, se escutássemos mais o nosso corpo e se o movimentássemos mais? Sabes que uma das coisas engraçadas que aconteceu ao longo dos anos na minha carreira, eu a determinada altura estava a participar numa conferência e uma das pessoas que estava a dar uma conferência era um médico responsável, era um flight surgeon da NASA. E que no final conversamos os dois e ele achou muito interessante aquilo que nós fazíamos com os pilotos. E ele disse-me: nós temos um problema de longevidade com os astronautas. E nós descobrimos ao longo dos anos que o que fazia mais diferença na longevidade destes indivíduos e na longevidade em geral dos humanos era a parte da condição física, era a quantidade de massa muscular e a parte da condição física. Nós gostávamos de trabalhar aqui contigo no sentido de nos ajudares a perceber e a desenhar um programa para a longevidade dos astronautas e para trabalhar com eles. Claro, é uma área que muito excitante e que me seduzia bastante e fui à NASA e trabalhei com eles nesse sentido e hoje em dia também trabalhamos com astronautas e trabalho com astronautas que fazem as viagens privadas, o setor privado da NASA, que da Axiom Space, para ir ao espaço. Mas lá está, a parte física é sem dúvida o fator. Eu diria que a nutrição e a parte física são os dois componentes fundamentais da longevidade. E que se nós conseguirmos controlar ambos, nós temos os exemplos dos monges, não é? Da Índia, do Nepal, da China, que nós vemos indivíduos com uma longevidade inacreditável e que todos, se nós colocarmos os fatores comuns de todos os povos que vivem muito tempo, ele vai ser exatamente esse, vai ser o fator da condição física,
e o fator do exercício físico. Aliás, há um livro muito giro que sou capaz de ter aqui na minha estante, tenho certeza, que tem a ver com todas as cidades do mundo onde com maior expectância de longevidade, maior expectativa de longevidade, e quais são os hábitos que se cruzam. E é exatamente isso. Mas espera, agora falaste de longevidade, todas as pessoas que estão a ouvir esta conversa estão ansiosas por saber. Bom, então o que é que tenho que comer? Que tipo de alimentação é que eu tenho que ter? Eu não sou nutricionista e nem eu não quero dar conselhos de nutrição. Sou fisiologista e, como o nome indica, não é? Eu estudo a função das coisas e a função, neste caso, do corpo humano. Foi o que eu estudei, foi ciências e fisiologia. Portanto, eu diria que numa questão de longevidade nós temos problemas muito graves na sociedade. Um deles é a questão do açúcar, por exemplo, que é a questão das gorduras, que ainda por cima, quando combinados, os efeitos devastadores no corpo e neste caso num organito que nós temos dentro das células, chama-se as mitocôndrias, que produzem energia, não é? E que são elas que nos mantêm vivos e são elas que nos fazem prolongar a vida e que são responsáveis por toda a energia, por todas as ações, por tudo que os nossos órgãos fazem, e os nossos músculos também. Portanto, os efeitos que isto tem no corpo são devastadores e que são esses os principais causadores de todos ou quase todos os grandes problemas da humanidade. Em termos de longevidade, quando eu falo em termos de longevidade e em termos de saúde, de saúde geral, quando nós chegamos a uma determinada idade. Há um senhor com o qual tenho o prazer de vez em quando falar, que chama-se David Sinclair, que é das pessoas, dos maiores nomes do mundo em termos de longevidade. Um guru é um médico que descobriu o resveratrol, aquela substância que vem no vinho tinto, que a determinada altura que é uma sirtuína, que a determinada altura foi muito responsável, toda a gente dizia que o vinho podia aumentar a longevidade. Portanto, e lá está, ele tem um livro muito, muito giro, o último livro dele, em que ele fala do envelhecimento como uma doença, não é? Não há motivo para nós envelhecermos, portanto, e como primeiro fator de morte, primeiro fator de risco das pessoas é o envelhecimento. Portanto, eu posso ter uma doença qualquer, mas se eu tiver a doença aos 20 anos, o risco é aqui. Se eu tiver a doença aos 80 anos, o risco está lá em cima no teto. Portanto, o primeiro fator de risco é a idade, é o envelhecimento. Portanto, se de alguma forma o humano conseguir manter-se em melhor capacidade física ao longo dos anos, em melhor condição geral ao longo dos anos, envelhecer com uma capacidade muito mais ativa, vai diminuir muito, muito, muito os seus problemas e lá está, vai aumentar a sua longevidade. Emiliano, foste tu que nos levaste para fora do planeta Terra, ao falares da NASA. Em concreto, o que é que tu estás a fazer com a NASA? Eu sou consultor há uma função na NASA que se chama-se Astronaut Strength Conditioning and Rehabilitation Specialist. Eles chamam os ACERS, não é? O que seria aqui, lá está o PT do astronauta. Portanto, o Astronaut Strength Conditioning and Rehabilitation Specialist é algo que existe desde os primórdios das viagens espaciais, e o Smith Johnson, este médico que era responsável do Flight Surgeon da NASA, ele foi o responsável de abrir esta divisão que trata dos voos privados e que vai construir a nova Estação Espacial Internacional. E uma das coisas, como eu disse, que fazia ao longo do tempo era criar estes centros de alta performance ao longo do mundo e ser consultor na criação deles. E quando eles começaram nesta nova divisão da NASA, eles pediram-me para ser consultor primeiro na área de desenvolver o novo ginásio para estes astronautas, não é? O novo espaço de treino físico, e também o novo ginásio no espaço, na nova Estação Espacial Internacional. Portanto, eu faço parte da equipa que desenha o novo ginásio na Estação Espacial Internacional. E quando começaram estas viagens, a NASA, eles convidaram-me para ser responsável pela preparação da primeira missão que a Axiom Space fez, em que o comandante era um astronauta que já não voava há uma série de anos, a última vez tinha sido há 12 anos, mas era um astronauta da Hall of Fame da NASA, Michael López Alegria, que é um astronauta espanhol e americano, que queria voltar a voar,
queria voltar a estar apto para voar e que me pediu para ser o responsável pela missão, em termos de fisiologista, pela preparação deles para que as agências espaciais internacionais aprovassem e controlassem a sua ida para o espaço. Portanto, e agora é o que eu faço, sou fisiologista das missões, digo o que é que os ACERs têm que fazer, estes Astronauts Strength and Conditioning and Rehabilitation Specialists, o que é que eles têm que fazer, e controlo da mesma forma que controlo os meus atletas, controlo-os diariamente, os astronautas, no sentido de lhes dizer exatamente como é que se preparam para poder estar aptos para ir para o espaço. Emiliano, eu agora não sei o que é que tu farás a seguir, não é? Porque se já saíste do planeta, tens algum objetivo? Tens algum objetivo que queiras concretizar e que esteja dentro das tuas ambições profissionais? Ambições profissionais, eu tenho a sorte de realmente poder ter trabalhado com pilotos de Fórmula 1 e com astronautas, não é? É difícil fazer ali as coisas. Eu não subi ao espaço, mas eu gosto de dizer que a minha impressão digital está na estação espacial. Os meus atletas dizem que eu sou o único que sou conhecido daqui em baixo e lá em cima da mesma forma. Portanto, que todos. Mas eu tenho tido a sorte realmente de ter estes desafios e ter estas oportunidades, muito delas graças a ti também, não é? Às pessoas que viram e que identificaram e que disseram assim, olha, eu gosto de trabalhar contigo, vamos lá, não é? E depois as pessoas vêm-me a trabalhar com o Jorge Gabriel, o mundo funciona assim e funciona também com este networking, com estas coisas. Eu estou nos projetos muito giros, que ainda não posso falar agora, mas que são incríveis e que realmente neste momento acho que podem realmente fazerem alguma diferença na vida comum das pessoas e esses desafios, eu nasci, lá está, eu sou treinador, mas o treinador é um cientista, né? Eu estudei ciências do corpo humano, ciências de motricidade, ciências do desporto, e hoje em dia tenho os meus laboratórios, tenho um laboratório de química na minha clínica, tenho um laboratório de física, né? Colocamos lá, estudamos os wearables num deles, estudamos os suplementos no outro, tenho protótipos médicos de imagiologia para ver em tempo real, enquanto as pessoas correm, as pessoas se mexem, como é que as vértebras se movem, como é que as pernas se movem. Somos capazes de fazer recuperações pós-cirúrgicas em tempo recorde. Uma das recuperações que fizemos até foi ao Tiago Monteiro, numa altura que ele teve um acidente muito, muito grave. Portanto, nós temos essa capacidade, mas também estas coisas trazem novos desafios. As pessoas vão desafiando para coisas muito, muito engraçadas e eu continuo a ser desafiado, graças a Deus, para projetos que são incríveis e que eu vou gostar muito de ver completados. Ok, já percebi que não podes adiantar muito mais, mas deixa-me que a minha curiosidade te pergunte. O futuro vai-nos trazer uma máquina para atletas preguiçosos como eu, que entram dentro da máquina, estendem o corpo e passado 3 minutos saem de lá com a six-pack? Olha, sabes, eu acho há um cientista que tem uma fábula muito interessante, que é a fábula do elefante e do seu cavaleiro. Aí, que diz que a mente é o cavaleiro do elefante, a parte racional, e as emoções é o elefante. Portanto, nós podemos alterar a mente como quiser, que as emoções, se nós não as controlarmos, o elefante vai na direção que quiser, não importa quem que se coloca em cima a tentar controlar. Portanto, eu acho assim, agora fora de brincadeiras, não há máquinas, mas há meios, nós nem todos os atletas gostam de trabalhar, nem todos os atletas gostam de fazer as coisas, portanto, hoje em dia já há formas muito, muito interessantes de se conseguir resultados, de se conseguir interferir na parte da performance, sem que se passe 8 horas, 10 horas, 12 horas dentro do ginásio, como faz um atleta olímpico. Eu digo ginásio, digo em tudo que engloba a preparação, não é? Como faz um atleta olímpico para conseguir resultados satisfatórios. É o milagre da crioterapia, por exemplo? Eu sou fã de crioterapia, mas por outros motivos. A crioterapia foi algo que é algo que nós usamos regularmente também com os nossos atletas. A ciência hoje mostra-nos que até menos 140 graus Celsius funciona de uma maneira para o corpo, entre ali e depois os menos 200 graus Celsius funciona de outra forma. Os nossos atletas utilizam
regularmente, não só como forma, de antes era só utilizado de uma forma de recuperar o corpo, de reduzir a inflamação, de promover uma vasoconstrição, aquela diminuição dos vasos sanguíneos a seguir ao treino e do edema, da inflamação que o treino pode provocar. Hoje em dia nós já utilizamos para ativar até hormonas, para ativar, porque a adrenalina de estar ali no ambiente frio durante 2 ou 3 minutos, a forma como as nossas hormonas, a nossa serotonina, a nossa dopamina, a nossa adrenalina, a noradrenalina sobe, não é? Muitas vezes deixa-nos pronto para a ação e nós conseguimos formas que aquilo não tenha um efeito que possa levar à lesão durante o treino. Portanto, sim, consome-se imensas calorias estar dentro de um frigorífico, não é? A hidrogênio ou com componente que possa provocar estas temperaturas mínimas e que realmente o nosso coração está ali a bater durante 2 ou 3 minutos a 160, 170 ali a velocidades incríveis, não é? E a câmara hiperbárica também faz milagres? Basta ires ao teu hospital Pedro Spano, que é perto da minha casa no Porto, não é? Que tem uma câmara hiperbárica para mergulhadores que faz uns estudos fantásticos com o Dr. Oscar Camacho, que é o responsável da câmara, e que sim, tem resultados inacreditáveis. No pé diabético, por exemplo, que eles regeneram, são das poucas coisas que regeneram o pé diabético e conseguem resultados incríveis no pé diabético. É necessário ter um médico responsável, é necessário que tenha uma determinada quantidade de bares, aquilo tem que funcionar a mais de 3, 4 bares, não é uma câmara, a câmara que nós utilizamos no desporto tem um bocadinho menos de bares, mas nós não utilizamos muitas vezes o treino com altitude, a simulação do treino com altitude, com redução, neste caso hipobárica ou hiperbárica, não é? Nós estamos hipobárica, também para poder ter alguma influência depois nos atletas, isso é muito comum. Portanto, quer a hiperbárica, quer a hipobárica, em termos das coisas, elas funcionam muito bem e têm resultados também excelentes. Claro, não é uma coisa para o atleta comum que vai ao ginásio, mas eu gostaria de ver mais câmaras hiperbáricas no contributo para a saúde nos hospitais em Portugal, porque o Dr. Oscar pode falar muito melhor, pode dizer muito melhor que eu, os resultados são incríveis. Emiliano, vou escarafunchar um bocadinho da tua vida íntima. Como é a tua agenda? Como é a tua vida? Tu paras sossegado? Não é fácil, não é fácil. Hoje é quarta-feira, então eu estava em Aragon, estava num deserto no meio de Espanha a fazer uma corrida que era Race of Desert, correu o Tiago no domingo, na segunda-feira estava em Geneve, em Lausanne, hoje estou aqui e este fim de semana, para teres uma noção, é o caos. Há a Fórmula 1 em Marrakech, há ali em Vila Real, não é? A Juliana que está comigo vai estar nos 2 fins de semana. Na quinta-feira está em Vila Real, na sexta-feira apanha um jato, vai para Marrakech, no sábado volta a Vila Real, faz a DS de Chita, onde está o António Félix da Costa e acompanha-os no sábado, no domingo está na corrida do Tiago Monteiro, portanto entre esta semana, entre sexta e sábado, ela vai estar em 2 provas, 2 continentes, 2 campeonatos do mundo ao mesmo tempo, e nós aqui a controlarmos as coisas todas. Não é fácil com a agenda, não é? Eu tenho um filho pequenino e que com 2 meses foi para Hong Kong, Macau, China, Filipinas, e com 3 meses, ele aos 12 meses tinha 20 países. Portanto, tinha mais países que meses de vida e que hoje em dia diz, papá, vamos para um país em que fala inglês, porque ele fala inglês e não quer falar outras línguas porque quer perceber os meninos, mas é desafiante, eu sei que é desafiante, nós temos agendas familiares que nós temos que colocar a agenda de um, a agenda do outro, a agenda comum, a agenda do menino, e depois quando vamos ver, olha, tem aqui isto, tem aqui aquilo, mas temos também pessoas fantásticas a tratar da logística connosco. A Ana Diniz, ela é a pessoa que faz a nossa logística toda e é fenomenal a marcar voos, hotéis, as coisas todas, e portanto tem que haver aqui realmente alguma organização. O frigorífico tem uma agenda enorme que diz, eu estou aqui, estás ali, estás aqui, não sei o quê, até para a empregada de casa saber quando é que nós estamos e não estamos, mas pronto, é giro. E também eu acho que é incrivelmente
rico para a criança, para o meu filho. Ele tem tido experiências inacreditáveis, não é? Tem às vezes um astronauta a vir jantar cá em casa, outras vezes um piloto, outras vezes... E isso ele tem uma visão diferente das coisas, mas eu gosto, acho que enquanto tiver energia suficiente e sentir que consigo fazer as coisas, adoramos muito o estilo de vida que temos e compreendemos, claro, a parte um do outro, o tempo que cada um tem que alocar às coisas. Eu tenho os meus projetos, os meus desafios, depois pedem-me aqui e acolá para ir aqui e acolá, e depois temos que acompanhar os atletas que na realidade depois estão habituados a ti e querem estar contigo, não é fácil, mas já temos muitos treinadores a trabalhar connosco, fisioterapeutas, médicos, pessoas, um background de equipa que nos apoia e que nos ajuda, porque muitas vezes estamos no meio da Índia, há um problema com um determinado atleta e temos que ter alguém que responda, porque às vezes o hospital local não é uma solução, não é? Andamos com uma mala cheia de medicamentos, de coisas, e assim, olha, qual é o antibiótico que tu tens aqui que eu vou usar? Portanto, temos que recorrer a muitas coisas e há histórias inacreditáveis e mexidas que um dia destes, se quiseres... Pois contamos um ao outro. Posso partilhar juntos aí num jantar aí no Porto. Mas é muito chique e também é muito desafiante, mas é muito excitante ao mesmo tempo. Inevitavelmente tenho que te perguntar, porque é também uma pergunta que ouço em muitas ocasiões, é como é que se chega ao nível a que tu chegaste, Emiliano? Olha, sabes, eu acho que a paixão é as primeiras coisas, não é? Como é que o Jorge Gabriel chegou ao nível que chegou? A paixão pelo que fazemos é realmente a primeira coisa. Acho que temos que ser apaixonados pelo que fazemos. Eu, hoje em dia, apaixono-me ver umas análises, olhar para o que ele fez, ver o que é que ele pode fazer para melhorar aquilo, apaixona-me. Eu sou capaz de acordar à meia da noite e pegar num bloco de apontamentos e anotar coisas, porque eu sei que se voltar a adormecer ou esquecer as coisas, portanto, tenho aqui alguns mecanismos para conseguir juntar as coisas, mas faço por paixão. Eu acho que isso é o mais importante. E depois é acreditar, é fazer o que normalmente as empresas chamam de shot to the moon, não é? Colocar o teu limite lá em cima e dizer, ok, vamos atrás dele, vamos acreditar e vamos atrás dele. Portanto, se tu pensas, isto pode ser atingido. E se tu acreditas e depois tens uma consciência, depois é montar o plano, ser humilde a trabalhar. Eu acho que a humildade no trabalho traz-te muito em termos de ganhos, porque as pessoas podem achar que tu és fora daquilo a pessoa mais arrogante, mas se for a trabalhares, fores humilde, se a trabalhares, fores cuidado, se a trabalhares, agarrares e tiveres os teus valores bem presentes, a tua capacidade de passar os teus valores, e é isso que eu passo aos meus atletas, a grande capacidade de poder lidar com esses valores e ser resiliente, não é? Porque nós falamos muito em resiliência, mas resiliência é uma coisa muito específica e é uma coisa que determina, tem fatores muito bem desenhados e que se nós formos capazes de incutir e de ter essa resiliência, claro, os resultados aparecem, claro que sim. E dá muito trabalho, não é? Que é aquilo que eu costumo responder. Queres ter sucesso? Prepara-te, tens que trabalhar muito, não é? Emiliano, agora é daqui para Vila Real e é o fim de semana em Vila Real? É o fim de semana em Vila Real, não é? A acompanhar aqui mais as provas pelo mundo, pelo meio, mas é o fim de semana em Vila Real. Nós estamos a liderar o Campeonato do Mundo, estamos a liderar os campeonatos do mundo em que participamos, estamos bastante bem, por acaso. Nós, nos últimos anos, nós temos ganho muitos campeonatos, temos tido atletas com muito, muito sucesso. O nosso método de trabalho tem criado resultados muito, muito interessantes, e isso coloca cada vez mais peso, não é? Coloca cada vez mais trabalho em cima da paixão, mais trabalho, mais dedicação. Agora é Vila Real, esperamos sair de lá com uma vitória, esperamos sair de lá com resultados que sejam felizes para todos nós e para todos os portugueses também, não é? E a viagem de sonho é a Marte? Não, a Marte não, com certeza. Sabes que ao longo deste tempo todo, não é? Eu tenho 137 países, parece mentira que há 200 no mundo, eu tenho 137. Eu tenho uma app que tem as minhas estatísticas de voo ano após ano. Eu outro dia estava a pegar nela, tinha que ir a Houston outra vez, e dei conta que era a minha 27ª vez em 2 anos que eu ia aos Estados Unidos. Portanto,
e acabas por controlar e dizer assim, o que é a tua viagem de sonho? Há países que eu gosto muito, sinto-me em casa e sinto-me muito enquadrado. Claro, a minha cidade é o Porto, de paixão, é o Porto, é Matosinhos, é aqui onde eu estou neste momento, temos aqui a nossa casinha, mas a minha viagem de sonho, eu diria-te que seria ao fundo do oceano. Ok, nunca Eu se sabe. adoro mergulhar, eu mergulho sempre que posso e meto a máscara, meto as coisas e é inacreditável as coisas. É como estar noutro planeta, é como estar noutra dimensão, é como estar longe de tudo, é como sentirmos pequeninos quando passa uma baleia à nossa frente ou um tubarão a andar a rondar e é inacreditável e aí tu consegues perceber realmente que os avanços que o mundo deu, que os humanos deram, especialmente com o scuba diving, não é? Que o nosso grande investigador do mundo dos oceanos descobriu ou desenvolveu, o Jacques Cousteau, e nós acabamos por ter estas portas abertas a esta nova dimensão e apaixona-me também da mesma forma que a fisiologia me apaixona. Emiliano, muito obrigado pelo teu escasso tempo, que é sempre tão precioso, e Obrigado. obrigado por continuares o teu bom trabalho. Este teu fã continua a seguir-te. Um grande abraço. Obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado.